Você viu que no começo do jornal nós mostramos o anúncio do prefeito Leonaldo Paranhos do corte de gastos. O prefeito falou sobre medidas drásticas no orçamento e agora nós vamos conversar ao vivo com ele, direto do gabinete na prefeitura. Está lá junto com a Daiane Santos, nossa repórter. O prefeito fez esse anúncio na inauguração de uma reforma de um CEMEI aqui em Cascavel e de alguma forma pegou a todos nós de forma surpresa, né? Com uma surpresa muito grande, anunciando esses cortes, e a gente quer saber os detalhes, por que o prefeito tomou essa decisão, o que está acontecendo com o município de Cascavel. Daiane, transmito o nosso boa tarde, eu não sei se o prefeito está me ouvindo, mas boa tarde, prefeito, obrigado por estar aqui com a gente. Sim, Valdinei, ele está aqui ao meu lado, está acompanhando também a nossa programação. O prefeito Valdinei está te dando boa tarde, né, as boas-vindas também aqui no programa. E para que o senhor também já de cara responda para a gente o porquê, né, dessa decisão. O que levou o senhor, juntamente com toda a sua equipe, a decidir isso? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Prevenção, apesar de que a luz já está amarela, pela conjuntura que acontece no mundo e no Brasil. Nós estamos, desde a pandemia, nos arrastando, né, na economia. Problemas, perda de emprego, uma série de problemas, aumento na demanda das políticas públicas de saúde, educação, de assistência. Outro fenômeno que aconteceu de 2022 para cá foram os pedidos de aditivo nas obras, serviços, produtos, tendo em vista aumento devido à guerra da Ucrânia, da Rússia, aumentou demais. Mais de 20 milhões de reais a prefeitura teve que conceder de reajustes para não paralisar obras e serviços. Nós nunca ouvimos dizer que uma prefeitura entra em concordato ou que fecha. Normalmente aumenta imposto. Eu aprendi de que é possível fazer de forma diferente. O que nós estamos fazendo? Determinando, então, né, uma previsibilidade de ações que possam garantir. Primeiro, a nossa folha de pagamento, 53 milhões de reais por mês. Também as políticas públicas prioritárias, que nós chamamos de saúde, educação, assistência e segurança pública, apesar que a segurança não é de nossa responsabilidade, mas nós temos um investimento. Então, estamos vendo que a economia do mundo e a economia brasileira, ela está na iminência de uma crise, de uma recessão. Eu conversei, inclusive, com setores organizados da nossa cidade, vários setores diferentes, e é uma só fala. Nós estamos com dificuldade, a queda é 60%. A dona de casa que vai ao mercado já percebeu isso, que os produtos estão muito caros. Com o aumento da gasolina, da energia elétrica, da água, dos serviços e produtos, diminui a compra. Por consequência, nós teremos menos arrecadação dos tributos federais, estaduais e municipais. E lá na ponta vai explodir isso. Eu tenho participado das reuniões da FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, é uma preocupação só. Outro grande problema, nós estamos com dois governos novos, o governo do Estado, apesar de uma reeleição, e o governo federal, com mudança de metodologia, tempo, o relógio do governo do Estado e o relógio do governo federal não é o mesmo nosso. Nós estamos no meio de um mandato acelerando, mas eu preciso entender que esses governos têm as suas ações. Então, isso tem dado conflito. Veja só, Daiane, o último convênio que nós fizemos com o Estado e com o governo federal foi em março de 2022. No período eleitoral não se fez nenhum convênio e até hoje não. Quando a gente chega em Brasília para pedir um recurso, um aumento, ainda não. Eu entendo que é um novo governo, tem que esperar. Então, eu preciso fazer aquilo que nos compete. Determinei, então, após um estudo que fizemos com um grupo, de medidas de contenção de despesa. Água, energia, combustíveis, horas extras, compras de licença-prêmio, um desconto, inclusive, no salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, porque nós precisamos de um conjunto de ação. Vamos determinar um prazo de 180 dias nesse projeto de contenção. Quando a gente atingir a meta, que é um corte aproximadamente aí de uns 20% do orçamento, porque quando a gente faz o orçamento, o ano anterior, você faz a previsão daquilo que você vai fazer. Se a receita não acompanha, nós precisamos cortar. Cortar o quê? O que é possível ter corte. Folha de pagamento de servidor não se corta. Você tem que honrar. São 600 milhões de reais. Então, como eu estou sentindo que a economia vai um período aí de 6 a 8 meses
para que ela possa reagir, e eu acredito e torço por isso, eu preciso fazer a lição de casa para não ter que aumentar alíquotas de impostos. Prefeito, na prática, né, como que vai funcionar? O senhor até comentou ali que vai reduzir um pouco os salários, né, do prefeito, dos secretários, luz, contenção, mas na prática, como efetivamente vocês vão agir? De que maneira economizar? Qual que é essa estimativa também de economia? Além desses cortes específicos no salário do prefeito, dos vice-prefeitos e dos secretários, no primeiro momento, se necessário for, a gente avança para os outros cargos em comissões e também nas gratificações. Eu preciso que a máquina me ajude, inclusive, a colocar em prática essa determinação. Então, eu preciso que todo mundo esteja no mesmo pensamento. Os outros cortes, a gente tem a média dos últimos 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Então, cada secretaria vai ter que economizar nesses pequenos serviços, mas que dá um impacto grande, compras e cancelamentos de empenho. O que você pode cancelar de um empenho de uma ordem de compra? Remédio? Não, porque senão você tem um problema maior. Então, aqueles serviços que são passíveis de rever os valores ou de uma prorrogação do início, até obras. Tem obras, né, que nós vamos precisar segurar um pouco para ver se eu consigo emendas parlamentares, parceiros do governo do Estado, Itaipu, governo federal. Eu não tenho essas respostas ainda. Então, de forma objetiva, cortar administrativamente aquilo que se pode cortar, né, trazer o orçamento daquilo que era a expectativa para a realidade do que nós estamos vivendo, para que isso possa acontecer e fechar as contas no final do ano. Prefeito, acho que o Valdinei tem alguma pergunta para o senhor. Valdinei? Tenho sim, Daiane. Você que está chegando agora ao nosso Balanço Geral, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui conversando ao vivo com o prefeito Leonel do Paranhos, porque mais cedo, durante a reinauguração de um CEMEI aqui em Cascavel, o prefeito anunciou corte de gastos. Nas palavras do próprio prefeito, são cortes drásticos que precisam acontecer para equilibrar as contas e, durante um prazo, 180 dias, equilibrar essas contas e conseguir, né, cumprir com os compromissos do município. Prefeito, nós não ouvimos até agora de quanto precisa ser essa economia na prática, quanto o senhor espera que vai economizar, né, para colocar a casa em ordem, economicamente falando, e na prática, que tipo de obras podem ser suspensas, que tipo de atividades, qual é o impacto isso no dia a dia, na rotina da população aqui em Cascavel? Prefeito, o senhor teria uma estimativa, né, de quanto será essa economia, quantos serão os cortes, por exemplo, de salários, qual que é a previsão de vocês economizarem também com essas outras reduções e os impactos, por exemplo, com as obras? Sim, o corte dos salários, isso é decisão, nós já tomamos, será 15% no salário do prefeito, 10% no salário do vice-prefeito e dos secretários. Isso é uma medida voluntária da nossa parte. Os outros, eu preciso, evidentemente, da colaboração dos secretários que possam me trazer voluntariamente esses cortes. Olha, prefeito, nós temos essa ação, não tem nenhum problema cancelar. Nós temos essa que dá também. Se não acontecer isso de forma voluntária, terá um corte de forma que nós chamamos de compulsória, que será cortado do gabinete para lá. Não aconselho isso porque isso pode trazer alguns problemas. Os secretários são os gestores das suas pastas. Eles devem e eles conhecem aquilo que é possível fazer com menos impacto. Uma medida como essa, Daiane, sempre ela é desconfortável, né? A gente queria construir uma praça. Bom, a gente tem um sonho, uma necessidade. Não construindo, ela tem um impacto, mas ela não é tão grande como atrasar uma folha de pagamento, não honrar os nossos compromissos já contratados. Lembrando que aquelas obras, nós temos 172 milhões de reais em execução e obras já decididas. Elas continuarão, porque elas estão com as receitas já consolidadas, fundos que nós temos do Funplata, o Finisa. Isso tudo a gente vai continuar fazendo essa movimentação na cidade, que aliás é importante para a economia. Agora, obras que ainda não foram anunciadas, elas não poderão ser anunciadas sem passar pelo comitê gestor financeiro desse período. Novas contratações de ordens de compra, paisagismo, colocação de um parquinho, que é importante, nós precisamos dizer o seguinte, não, isso não é prioridade. Vamos blindar a Secretaria de Saúde e Educação na compra de alimentos, remédios, tudo aquilo que é preciso. Vamos cortar a hora extra. Onde? Onde é possível cortar. Se nós temos um mutirão de hora extra no final de semana para limpar a cidade, vamos ter que intensificar o trabalho durante a semana
para que não precisamos usar o dinheiro da hora extra num final de semana. Prefeito, com relação, por exemplo, ao quanto isso representa? O senhor comentou de 20% do orçamento geral. Isso representa quanto em reais, por exemplo? Nós temos uma projeção de aproximadamente 900 milhões até o final do ano de orçamento. Se a gente cortar 20%, nós estamos falando em 180. Mas a nossa meta não é apenas cortar por cortar. Nós precisamos garantir a governabilidade. Convênios firmados que não tem como não pagar. Serviços contratados que não tem como não pagar. Então nós faremos o corte daquilo que nós poderíamos fazer e que nós poderemos não fazer sem nenhum prejuízo, principalmente ao pilar da saúde, educação e assistência social. Prefeito, a gente agradece a participação aqui no Balanço Geral. Cortes anunciados, estes cortes já entram, né, automaticamente em funcionamento em todo o município de Cascavel, pelo período já estimado, né, e que poderá ser prorrogado caso haja necessidade, conforme o encaminhamento aí da nossa economia também, isso não só a economia paranaense, mas de todo o país, viu, Valdinei? 180 dias, vamos aguardar, vamos esperar para ver e entender qual é o impacto que isso tem também na vida, né, no dia a dia aí do cidadão, do contribuinte de Cascavel. Obrigado, Daiane, mais uma vez ao prefeito pela gentileza em conversar com a gente aqui.